Vamos aplaudir Lígia Nardi. Vem pra cá, Lígia. Olha só, muito aplaudida, inclusive, a Lígia. Lígia, você é celebridade aqui, Lígia. Ei! Seja bem-vinda, viu? Bom dia, gente. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês. Ai, que bom, tá todo mundo voltando, todo mundo indo embora, eu estava triste. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse universo de dados que está tão na moda, né? Todo mundo está falando muito. O futuro são os dados, não dá para crescer sem ter dados. E mostrar um pouquinho para vocês a dimensão do que já está por aí, até onde a gente consegue chegar com esse universo e o quão a gente consegue ter mais clareza para tomar decisão dentro de uma empresa utilizando dados. Então, como eu resolvi hoje passar vergonha, eu coloquei aqui meu meme que meus amigos, entre aspas, do marketing fizeram para mim, para contar um pouquinho de mim. Quem não me conhece, eu sou cientista de dados lá na Assertiva, tenho uma carreira meio bagunçada aí, comecei fazendo economia, depois eu fui fazer uma pós em estatística e agora faço mestrado em machine learning, mais focado nessa área. E eu acho que eu sempre fui para essa vertente de dados, de matemática, porque eu sempre quis muito saber o porquê das coisas. E a gente não imagina o quanto é rico a gente ter essa curiosidade. Eu acho que os profissionais que vão se destacar aí no futuro são exatamente os caras que não aceitam simplesmente o que vem sem questionar. A gente tem que ser questionador, a gente tem que procurar fazer as coisas com propósito, que é um pouco o que ela estava falando, né? Então, sempre questionar o porquê das coisas foi o que me moveu e eu não mudaria absolutamente nada nesse caminho. Então, começar falando um pouquinho aqui com vocês sobre dados. Quem que nunca ouviu, acho muito difícil alguém nunca ter ouvido essa questão de que o dado é o novo petróleo. Isso é muito falado. O dado é o novo bacon, é o novo petróleo, o dado vale mais que ouro no mercado. E eu não sei se vocês já pararam para pensar o que isso quer dizer de fato, né? Até coloquei aqui uma citação do Terra, dados pessoais que trafegam na internet são o novo petróleo. A gente está a todo momento produzindo dados e soltando dados no mundo, deixando nossos rastros onde quer que a gente passe. E isso não está longe de ninguém. Quando a gente faz aquelas brincadeirinhas no Facebook, aqueles quiz, né? Como é que você seria no século passado? Qual é a cara do seu filho? Essas do He-Man. Na verdade, o que você está fazendo é abrindo os seus dados. Ninguém fez isso à toa. Ninguém foi lá e montou essa brincadeirinha por nada. Existe uma contrapartida que quando você aceita os termos de uma brincadeira dessa, você está liberando acesso a todos os seus amigos, todas as suas fotos, tudo que está no seu Facebook, e isso tem uma riqueza imensurável. Aí eu fiz aqui uma outra brincadeira, que é quem é meu irmão gêmeo no futebol, e deu que eu tenho 80% de semelhança com o Mbappé, eu acho que não deu muito certo. Eu tentei repetir o teste e ficou pior ainda, então eu não sei se está muito aderente. Essas frases, né, a gente vê a todo momento pessoas fazendo esse tipo de brincadeira e são, às vezes, sem saber o risco que a gente está correndo de abrir os dados dessa forma. E tudo isso, por quê? Porque existe um termo que está cada vez mais na moda, que é a ciência de dados. A ciência de dados, ela entrou em ascensão total em 2012, quando esse rapazinho chinês aqui, ele era um vencedor super renomado em jogos de xadrez, e pela primeira vez ele perdeu para a máquina. Um robô ganhou dele numa partida de xadrez. E isso chamou muita atenção do mundo. Falou, gente, mas como que um programa de computador ganha de um cara que faz isso a vida inteira? E as pessoas começaram a olhar mais para o potencial que isso tinha e como é que a gente poderia usar isso no dia a dia, nas empresas, na saúde, na agricultura, e em tudo quanto é lugar que a gente imaginar.
Essa menina, ela tinha 17 anos, ela fez um algoritmo incrível que ajuda a detectar glaucoma, que é uma doença nos olhos das pessoas que têm diabetes. Ela era uma menina que gostava muito de matemática, as ferramentas foram se tornando cada vez mais frias, e ela fez da casa dela um código que ajuda a identificar o glaucoma numa pessoa diabética. Os melanomas, né, quem me conhece sabe que eu estudo isso na minha área de atuação do mestrado. Hoje, no Brasil, ainda se morre uma pessoa a cada 3 horas em decorrência de melanoma. E muito disso é pela demora do sistema em conseguir diagnosticar corretamente. A gente já está num nível que um aparelho, você tirando uma foto da lesão do paciente, ele é capaz de dar um diagnóstico melhor do que um dermatologista olhando a olho nu. Isso tudo com o aprendizado que a gente consegue fazer a máquina aprender a partir do código. E a Copa, né? Quem não viu aquelas estimativas que saem antes da Copa, tudo aquilo é feito em cima de ciência de dados. As pessoas pegam históricos de performance de times, treinam algoritmos e tentam prever quem é que vai ganhar, quem é que não vai ganhar. Só que assim, eu falo que às vezes tem muita gente que fala de robô, né, de ultrapassar limites. De fato, tem coisas que as pessoas não imaginam que já estão sendo feitas e que já é realidade. Isso aqui, essas 2 imagens, é uma das coisas que eu mais me orgulho na vida de ter feito. São imagens que parecem de lesão de câncer, né, de melanoma, mas elas não são reais. Fui eu que fiz no computador. E, se vocês repararem, a gente consegue uma riqueza de detalhes que, naquela foto da esquerda, ele tem uma régua embaixo da lesão. O meu algoritmo aprendeu que parte das fotos que eu dei para ele entender o que era uma lesão de pele, o paciente, quando ele é diagnosticado, existe uma reguinha lá na hora da consulta. E ele aprendeu a característica da régua e parte das imagens que eu fiz, ele foi capaz de colocar uma régua. Se vocês olharem na foto da direita, tem algumas partes que estão esbranquiçadas na lesão. É porque quando o paciente tira a foto, em geral, ele passou por um outro exame e ele passou gel na lesão. A máquina foi capaz de identificar essas partes que tinham esse esbranquiçado e reproduziu. Mas aí vocês vão falar, gente, mas o que tem a ver? Por que você fica fazendo imagem de lesão? No Brasil, a gente tem uma limitação muito grande, acho que de investimento, e até de acreditar no potencial de tudo isso. A gente tem um banco de dados que tem só 20 mil imagens de câncer. Isso é muito pouco para a gente conseguir fazer um algoritmo que fique vencedor, igual o pessoal tem lá fora. Então, esse trabalho que eu fiz foi para aumentar esse tamanho de banco de imagens. Então, a gente passou de 20 para 60 mil, e isso ajudou a aumentar em 3% a assertividade do algoritmo que a gente tem aqui no Brasil, que está começando a ser utilizado na Unicamp. Então, assim, para mim, ela estava falando de propósito, isso é um super propósito, assim, eu fico muito feliz, deu um super trabalho, fiquei mais de 30 dias processando dado, e eu acho que ficou bem incrível, assim, o resultado desse trabalho. Conteúdo impróprio, gente. Eu não sei se vocês já viram, mas existem canais no YouTube em que, no meio de um videozinho de criança que parece inofensivo, aparece cerveja, faca, tesoura. E isso é muito perigoso, porque, em geral, a criança assiste televisão sozinha, né? A gente já tem algoritmos funcionando que identificam partes de vídeos em que existe esse tipo de conteúdo e já coloca limitação para eles. Reconhecimento facial, né, que está tão na moda. Não sei se vocês viram, há 2 meses atrás, o Fantástico mostrou que o Brasil comprou um software da China de reconhecimento facial, e esse software possibilitou que se identificasse um criminoso no meio de uma festa de carnaval, tinha muita gente. Então, realmente, o potencial de um algoritmo de reconhecimento facial é fascinante, assim, o que dá para fazer em termos de segurança, de pagar sem precisar ir no caixa, e tem aplicação para tudo, né?
Esse videozinho aqui, que parece besta, que só fica falando se é folha, se é uva, se é folha, se é uva, ele também é um algoritmo. Obrigada. Ele também é um algoritmo que foi feito para utilização na agricultura. Imagina que você consegue, com um drone, ir passando por cima de uma plantação e consegue inferir o tanto que você vai ter de fruta naquela colheita, ou se as frutas estão com algum tipo de doença, né, que dá para ver na foto. Aqui é uma coisa bem caseira que a gente fez. Tem 3 pessoas dentro do carro, uma está dirigindo e a outra está com o celular, e a gente está passando para testar se ele realmente está pegando o que é uva e o que é folha. Então, o vídeo parece meio mortinho, mas tem um potencial enorme, esse tipo de algoritmo. E aí eu dei esses exemplos que têm tantas aplicações mais extremas, né, na saúde, principalmente com imagem, né, que a gente está falando de um processamento bem mais pesado. Mas vocês imaginam que, se a gente é capaz de fazer tudo isso com esse tipo de dado, que é mais complexo que a imagem, imagina o que não dá para fazer com dado dentro de uma empresa, que, em geral, o dado é tabulado, é numérico, é mais fácil de manipular, né? Eu acho que muita gente não entende muito bem a minha profissão. Eu acho que tem um monte de gente que acha que eu sou meio severina, eu tenho várias funções lá na Assertiva, mas existe uma riqueza por trás de conseguir juntar todos os dados e tirar a mensagem que eles querem dizer e tirar o insight certo, né? E aí é muito sério esse dado. Esse dado é de 2016, mas ele não mudou muito. Foi uma pesquisa feita por uma consultoria bem conceituada, que é a McKinsey, que diz que menos de 5% das empresas brasileiras utilizavam dados para tomada de decisão em 2016. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que a gente ainda age muito por feeling, né? Os responsáveis pelo negócio ainda vão muito pelo achismo, pelo sentimento. Eu acho que assim vai dar certo. Lá fora, a cultura de dados já é mais estabelecida. Aqui no Brasil ainda engatinha, mas as pessoas ainda não entendem o quão poderoso é você chegar numa reunião munido de informação, você ter relatórios claros e concisos e precisos do que está acontecendo dentro de uma empresa, né? Eu trouxe um dado aqui super interessante, que foi feito esse estudo também, que bombou no ano passado, que as empresas que usam dados, principalmente de varejo, elas têm uma elevação, em média, de 20% no faturamento e uma redução de 30% de custos. Em geral, esse custo está relacionado ao marketing. Por quê, gente? Porque quando a gente começa a usar dado na estratégia, principalmente para o varejo, a gente começa a entender que a gente não precisa, por exemplo, abordar todos os clientes da minha base da mesma forma, que eu posso personalizar, que eu não tenho que... Tem cliente que não vai adiantar eu mandar, por exemplo, uma ação de marketing, é melhor eu não mandar porque ele não é sensível àquilo. A gente consegue entender lógicas de preço. Será que o preço que eu estou praticando é correto? Será que ele está compatível com o mercado? Será que não? Todas essas questões, elas tangibilizam muito bem esse número, do porquê que, quando você começa a usar dado, você tende a ter uma redução de 30% do custo, e esse número é super real, tá? Uma outra pesquisa aqui bem legal é que, em 2015, 11 bilhões de reais foram desperdiçados em promoções erradas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu tivesse vendido aquele produto a um preço cheio, eu teria vendido exatamente a mesma quantidade do que se eu tivesse feito uma promoção naquele produto. Isso é um dado super relevante, porque, se a gente consegue entender a demanda do consumidor, o que ele precisa, o que ele espera, a gente consegue ter uma experiência melhor e não desperdiçar, né? A teoria do consumidor é meio difícil de delimitar esse tipo de coisa, mas existem produtos que a gente sabe que são insensíveis à mutação de preço. Então, para que eu vou fazer promoção sobre um produto que, não, independente do que acontecer, o cliente vai continuar comprando? E é aqui que moram esses 11 bilhões que foram perdidos em 2015, e, se não me engano, em 2018, esse número já está em 17 bilhões.
E aí, falando um pouquinho da cultura de dados, né, gente? A gente escuta muita coisa, mas, na verdade, às vezes é muito simples começar a pensar dados. Ter essa orientação a dados, não tomar a decisão da minha cabeça, de como eu acho. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que provam que toda essa revolução aí que a gente fala de ciência de dados, de machine learning, até só de BI, ela não é passageira, né? Os dados levam a você tomar decisões mais racionais e menos emocionais, menos reativas, mais pensadas, mais ponderadas. Existem ferramentas baratas e simples, cada vez mais existem mais ferramentas open de mercado que fazem com que você possa democratizar as decisões dentro da sua empresa de um jeito muito amigável. A velocidade de acesso a informação acelera muito a tomada de decisão. Então, quando eu vou para uma reunião munido de informação, é completamente diferente de eu ir para uma reunião com os meus achismos, né? E o empoderamento, né? Querendo ou não, quando você tem o dado no seu bolso, você se empodera, né? Você fala assim, não, eu sei agora, eu tenho controle da situação. E isso, naturalmente, leva a decisões melhores. E aí, o beabá, né? Como é que a gente, pensando num contexto principalmente de startup, como é que a gente sai do zero em dados para uma cultura de dados já representativa, consistente dentro da empresa? A primeira coisa é democratizar os dados. Por muito tempo, e se você for em empresas grandes ainda é assim, existe um mindset que nem todo mundo precisa saber ou pode saber das coisas. A gente precisa desconstruir isso, porque se a gente está falando de um ambiente de inovação, de coparticipação, de colaboração, quanto mais informações as pessoas tiverem, melhor elas vão poder participar e colaborar. Então, existem algumas empresas, por exemplo, o Nubank, que eles falam, eu acho muito legal, eles falam que todo mundo é analista de dados. Porque o acesso ao dado, de fato, é muito valorizado. Então, a empresa já nasceu com essa carinha, e se você for do marketing, se você for de produto, se você for de qualquer área da empresa, você tem acesso e consegue manipular dados no mesmo nível do que pessoas que são especificamente de dados. Investir em ferramentas certas, gente. A gente tem muita ferramenta de mercado que é muito complexa, e isso dificulta para que as pessoas consigam consumir essa informação. Então, a ferramenta certa, às vezes, ela determina se as pessoas vão ou não engajar com aquela cultura que você está tentando colocar ali. Investir nas pessoas certas. Tem muita gente que fala que o cientista de dados é o unicórnio, né? Eu não sei se fica claro para todo mundo, mas, na verdade, essa é uma brincadeira, porque o unicórnio não existe. Então, é como se o cientista de dados não existisse. O cientista de dados é um cara que tem que entender tanto de negócio, quanto de estatística, quanto de computação, de programação. Só que é muito difícil você encontrar um profissional que tenha essas 3 características tão fortes na formação. Em geral, o profissional ele tende para um lado, ou ele é um cara mais do negócio, ou ele é um cara mais da matemática. Você não encontra um profissional completo nas 3 vertentes. Então, é por isso que se fala de unicórnio, que é quase que uma coisa meio hipotética. Na verdade, essa expectativa que o mercado, às vezes, tem dos cientistas de dados, ela não existe. Mas identificar perfis que sejam capazes de trazer visões analíticas relevantes, e não são perfis muito fáceis, muito comuns no mercado, pode fazer total diferença no direcionamento da empresa. Ensinar os executivos a cultura de dados, isso é um super desafio. Às vezes, quando a gente está falando de uma empresa familiar, que tem uma forma mais tradicional de gerir as coisas, é muito difícil você falar para o cara assim, olha, o que você pensa que acontece na sua empresa não é exatamente isso, o número está aqui. É muito difícil, é muito desafiador. Mas isso, quem não se adaptar, vai ficar para trás. A gente tem que, eu acho que, questionar as nossas certezas, né? E ter essa humildade que a gente está num cenário muito dinâmico, muda toda hora. Então, o que você sabia ontem não é mais a verdade de hoje, e essa verdade precisa ser atualizada a todo momento.
E inovar nas visões de dados. Às vezes tem algumas coisas muito específicas, alguns detalhes que podem fazer completa diferença no resultado das análises. Então, a inovação, o pensar fora da caixa, ter profissionais que, de fato, convivam com realidades diferentes para sair daquele universo, sair da caixinha, isso é o que faz toda a diferença para o resultado dessa parte mais analítica. E é isso, gente.